Olá pessoal, professor Leomir, professor Barbadinha. Tá? Nessa primeira aula, vamos estudar o que é uma taxa de variação. Veremos que existem dois tipos de taxa de variação: taxa de variação média e a taxa de variação instantânea. Vamos ver como se calcula cada uma delas. A partir daí, vamos definir reta tangente e chegaremos até a definição da derivada num ponto e da derivada de uma função. No final, vamos resolver um exercício aplicando a definição da derivada. Barbadinha. Tá? Bom, nós vamos iniciar o estudo da taxa de variação a partir da equação da reta na sua forma reduzida, y igual a mx mais n, também chamada função polinomial do primeiro grau, né? Ou função do primeiro grau, alguns chamam. Né? Então, essa forma aqui, nós temos o m e o n como coeficientes aqui, né? O m, que é o coeficiente do x, e o n, termo independente. Tá? Então, por que a gente começa aqui? Eu considero a reta, né, uma das funções, uma das equações mais importantes, porque a partir dela a gente vai chegar na derivada, por causa exatamente desse m. Tá? Esse m a gente chama de inclinação da reta, ou coeficiente angular da reta. Tá? Ele também é calculado pela tangente trigonométrica do ângulo entre o sentido positivo do eixo x e a reta. Tá? Então, imagina a reta formando um ângulo com o sentido positivo do eixo x. A tangente deste ângulo é exatamente esse m. Tá? E ele nos dá a inclinação da reta, ou a declividade da reta também pode-se dizer. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho y igual a 2x mais 1. Comparando ali, ó, o m aqui vale 2 e o n vale 1. Então, nós podemos dizer que o gráfico da reta dessa equação aqui, a inclinação dela é 2. Tá? E a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x é 2 também. Então, vamos verificar se isso aí realmente é verdade. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para depois fazer o gráfico. Tá? Então, x e y, né, vão atribuir valores para o x e vão calculando o y. Se o x é menos 2, substitui lá, 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. Tá? Se o x é menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 dá menos 1. Se o x é 0, 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Se o x é 1, 2 vezes 1, 2, mais 1 dá 3 e assim por diante. Tá, gente? Tá? Então, aqui, ó, essa é a reta, né, relacionada a essa equação. Tá? Eu marquei alguns pontos aqui, o ponto menos 1, tá? Que é esse ponto aqui, com essas coordenadas aqui. Esse ponto aqui, ó, o x é 0 e o y é 1, tá? É o 0, 1. Esse ponto aqui, o x é 1 e o y é 3, é 1, 3. Esse outro aqui é o 2, 5, ó, 2, 5. Depois o 3, 7 e depois o 4, 9, tá? O último ponto. Daí ela é infinita a reta, né? Veja que aqui eu coloquei o n. O n é justamente esse ponto aqui, ó. Tá? É onde ela intercepta o eixo y. Tá? Aqui no n aqui é 1. Porque aqui no eixo y o x é 0. Então, se o x é 0, o y é 1. Então, né, e dá o próprio n. Tá? Então, na equação reduzida assim, o termo independente sempre indica onde a reta corta o eixo y. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Se a variação do x é 1, então a variação do y é 2. Tá? Então, se a variação do x é 1, então a variação do y é 2. O que significa? Ó, se eu passar de menos 2 para menos 1 aqui, ó, a variação do x vai ser 1. Sempre que eu vou variar, eu vou fazer o final menos inicial. Então, menos 1 menos menos 2 vai ser menos 1 mais 2, que é 1. Então, a variação do y é 2. Ó. De menos 3 a menos 1 variou 2. Eu faço menos 1 menos menos 3, menos 1 mais 3, que vai dar 2. Tá? Vou pegar outros dois pontos. Ó. Quando variou aqui de 0 a 1. Ó. De 0 a 1, a variação do x é 1. E a variação do y foi de 1 a 3. 3 menos 1, 2. A variação do y é 2. Quaisquer dois pontos que eu pegar aqui, com o x variando 1, o y vai variar 2. Aqui, ó, de 2 a 3, o x varia 1. E aqui o y varia de 5 a 7, varia 2. Tá? De tal maneira que o m, né, que é a inclinação da reta, é calculado pela variação do y pela variação do x, ou seja, 2 dividido por 1, que é 2. Tá? Aqui é o m que está ali, ó, que vale 2. Tá? Então, por isso que é uma taxa de variação da função. Tá? Ou seja, aqui taxa de que maneira está variando o y, que é a função, se tratar de função, com a variação unitária do x, sempre com x variando 1, tá? Quando eu vou dividir. Então, esse 2, na verdade, é 2 para 1. Tá? Isso é a taxa de variação, tá? Ou inclinação da reta. Tá? Aqui, se a variação do x é 2, então a variação do y é 4.
Tá? Então vamos ver aqui, x variando 2, por exemplo, de 0 a 2. De 0 a 2 o x varia 2. Então com isso o y varia de 1 a 5. Variação de 1 a 5, 5 menos 1 é 4. Tá? Então quaisquer dois pontos com x variando 2, por exemplo aqui ó, de 2 a 4, o y varia aqui de 5 a 9, o y varia 4 também. Tá? Então, de maneira que o m, que é ΔY, ΔX, é 4 sobre 2, também é 2. Tá? Assim, se a variação do x é 3, por exemplo, ó, de menos 2 né, a 1, de menos 2 a 1 variou 3, tá? Que é 1 menos menos 2. Tá? Quanto que o y variou? Foi de menos 3 a 3, variou 6. Se eu pegar aqui, ó, de 0 né, a 3, variou 3, ó. Então a variação vai ser de 1 a 7 no y. De 1 a 7 variou 6. Então quaisquer dois pontos com variação do x 3, o y vai variar 6. De maneira que se eu dividir, vai continuar dando m, que é o 2. Tá? Veja que aqui na reta, aqui, ó, olhando geometricamente, ó, quando a variação do x é 1, a variação do y é 2. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, desse ponto até esse, ó, desse ponto, nesse ponto aqui o x vale 1, nesse ponto o x vale 2. Então a variação é 1, ó. Foi daqui para cá, vamos pegar aqui, ó. E a variação do y aqui, ó, é de 3 para 5, variou 2. Então veja esse triângulo aqui, ó, tá? O que é o m, ó? Eu dividindo esse, eu tenho aqui um triângulo retângulo, e aqui esse ângulo é o ângulo que a reta forma com o eixo x, é o mesmo ângulo daqui, ó. Tá? Então aqui, se eu pegar cateto oposto aqui, ó, esse cateto aqui é a variação do y, que vale 2, e o cateto adjacente vale 1. Então estou dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Estou calculando a tangente trigonométrica do ângulo entre o sentido positivo do eixo x e a reta. Tá? Se eu pegar esse ponto, ó, com esse aqui em cima, ó, tá? Daqui até aqui a variação do x, ó, foi 2, ó, 2 unidades, enquanto a variação do y é 4. Então se eu dividir o cateto oposto aqui, que é 4 por 2, vai dar 2. Então a reta ela tem sempre a mesma taxa de variação. A taxa de variação média dela é constante, é sempre a mesma. Tá? Então a taxa de variação é sempre a mesma, igual a 2. Então a inclinação m da reta também é igual a 2. Certo? Tá? Então essa reta aqui, veja que ela é crescente. Conforme o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Isso a gente vê na tabela. Conforme dando valores maiores para o x, o y também vai subindo valores maiores. Então isso caracteriza uma reta crescente. Ou uma função crescente, só tratar como função. Agora vamos ver outro exemplo. Isso é igual a menos 3x mais 1. Nessa aqui o m vale, ó, o m vale menos 3 e o n vale 1. Tá? Como ela é uma polinomial do primeiro grau, é de se esperar que ela tenha a taxa de variação sempre igual a menos 3. Então vamos ver, vamos fazer uma tabela, né, começando de menos 2 até 4. Então se o x é menos 2, substituindo ali, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, 6 mais 1 dá 7. Se o x é menos 1, menos 3 vezes menos 1 dá 3, mais 1 dá 4. Se o x é 0, menos 3 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Se o x é 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 1 dá menos 2. Se o x é 2, menos 3 vezes 2 é menos 6, menos 6 mais 1 é menos 5, e assim por diante. Então agora veja que conforme o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Tá? Então nós vamos esperar aqui uma reta decrescente. E agora veja, ó, tá? Uma reta decrescente. Ó. Tá? Marquei alguns pontos aqui. Ó. Esse ponto primeiro, ó, menos 2, 7. Tá? Esse ponto aqui, menos 2, 7. O outro ponto aqui, ó, menos 1, 4. Tá? O menos 1, 4. Então eu estou marcando pontos aqui, ó, com x variando de 1 em 1. Tá? Esse ponto 0, 1, ó, ponto 0, 1 é o n, ó. É onde a reta corta o eixo y. Tá? O n vale 1. Tá? Aqui se o x é 1, o y é menos 2. Ó. Se o x é 1, o y é menos 2. E assim por diante. Tá? Então vamos fazer a mesma análise ali. Ó. Se ΔX é igual a 1, então ΔY é igual a menos 3. Quer dizer, toda vez que variar 1 aqui no x, uma unidade, o y vai variar menos 3, porque aqui vai baixar. Eu vou fazer aqui, ó, de menos 2 a menos 1, a variação é mais 1, porque eu faço menos 1 menos menos 2. Vai ficar menos 1 mais 2, que é 1. E de 7 a 4, eu vou fazer 4 menos 7, que é menos 3. Então é final menos inicial. Tá? Então quaisquer dois pontos que a variação do x é 1, a variação do y também é menos 3. Tá? Por isso que o m é a variação do y sobre a variação do x, menos 3 sobre 1 é menos 3. Tá? Coincidindo ali. Ó. Se a variação do x é 2, então a variação do y é menos 6. Ó. Se variar 2, por exemplo, de menos 2 a 0, variou 2. Então vai variar de 7 a 1.
tá? De 7 a 1, tá? Não é o resultado do Brasil, né? Vai variar 6 negativo, que diminuiu 6. Tá? Então o M vai ser ΔY ΔX menos 6 sobre 2 é menos 3. Tá? Se ΔX variar 3, então ΔY vai ser menos 9. Então se eu pegar 3, por exemplo, ó, de menos 2 até 1, tá? 1, 2, 3. Vai ser de 7 a menos 2. De 7 a menos 2 variou menos 9. Tá? Outra variação, ó, de 1 a 4. De 1 a 4 variou 3, né? 4 menos 3 é 1. Então vai variar aqui de menos 2 a menos 11. Menos 11 menos menos 2 é menos 11 mais 2, que é menos 9. De tal maneira que o M, ΔY dividido por ΔX, menos 9 sobre 3 é menos 3. Tá? Sempre o mesmo valor. Tá? Veja se eu pegar esses dois pontos aqui, ó, este e este, ó, tá? E esse triângulo aqui, ó, tá? Veja que agora o ângulo eu estou considerando esse aqui, mas na verdade o ângulo que a gente considera com eixo positivo é esse aqui, ó, sentido positivo. Tá? O ângulo é maior que 90 graus, então a tangente é negativa. Tá? Mas em módulo é igual a tangente desse ângulo aqui. Então por isso que eu vou calcular por aqui, mas vou dar o sinal negativo. Então ó, o cateto adjacente é 1 e o cateto oposto aqui é 3. Então eu tenho 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 que é 3, mas como a reta é decrescente é menos 3. Tá? Se eu pegar esse ponto, ó, com este, ó, tá? E esse triângulo aqui, ó, tá? Então nesse triângulo a variação do x aqui é 2 e a variação do y é de 7 baixou para 1, é menos 6. E menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. E assim por diante. Tá? Então a taxa de variação é sempre a mesma, igual a menos 3. A inclinação m da reta também é igual a menos 3. E nós temos uma reta decrescente. Então, se o gráfico for uma reta, a taxa de variação é sempre a mesma nessa reta. E a inclinação da reta é sempre a mesma, consequentemente. Tá? Então, agora vamos ver o que é uma taxa de variação média. Tá? Então, um exemplo aqui. Agora eu peguei aqui uma equação do segundo grau, uma equação polinomial do segundo grau. Alguns podemos dizer que uma função do segundo grau. Tá? O gráfico é uma parábola que tem concavidade para baixo, né? O coeficiente x2 é negativo. Tá? Então, fazendo uma tabelinha aqui para fazer o gráfico, por exemplo, ó, se o x é menos 1 ao quadrado dá mais 1, vezes esse menos aqui dá menos 1, 5 vezes menos 1 dá menos 5, menos 5 com menos 1 dá menos 6. Cuidado que esse menos não está ao quadrado, tá? Eu vou substituir o menos 1 aqui entre parênteses no x, então vai ficar menos o menos 1 entre parênteses ao quadrado. E o menos 1 entre parênteses ao quadrado é mais 1, com esse menos dá menos, tem que ter cuidado. É como se tivesse menos 1 vezes x2 aqui, ó. Se o x é 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Tá? Se o x é 1, 1 ao quadrado é 1, com menos dá menos 1. E 5 vezes 1, 5. 5 menos 1, 4. E assim por diante. Tá? Então nós vamos ter aqui uma parábola com concavidade para baixo. Ó. Tá? Marquei alguns pontos aqui. Ó. Esse ponto é o 0, 0. Ó. Esse ponto aqui é o ponto A. O ponto B, tá? O x é 1 e o y é 4. É esse ponto aqui. O ponto C é o 2, 6. É esse ponto. O ponto D é o 3, 6, próximo aqui. Tá? O ponto E é o 4, 4, ó, 4, 4. E o ponto F é o 5, 0, 5, 0. Tá? Marquei aqui 3 pontos. Tá? Então vamos ver como é que é a variação. Tá? Então se ΔX é igual a 1, vemos que ΔY não é sempre o mesmo. Então isso agora vai mudar. Tá? Porque a única em que se eu tenho uma variação por x e a variação do y vai ser sempre igual é para a reta. Se não for reta, não vai. Então, vamos ver aqui, ó. De x igual a menos 1 até x igual a 0. Quando o x foi de menos 1 a 0, a variação do x é 1. Então, quando foi de menos 1 a 0, a variação do y foi 6. Ó. Foi de menos 6 a 0. Aumentou 6. Tá? Então, positivo. Tá? Então, isso, ó, ΔY sobre ΔX, 6 dividindo por 1, vai dar 6. Tá? O ΔX é 1. Estou considerando sempre o ΔX1. Agora aqui, ó, de x igual a 0 a x igual a 1. Ó. De 0 a 1, o ΔX é 1. O ΔY é 4, variou de 0 a 4. Tá? Então, ΔY, ΔX, 4 por 1 é 4. Então, agora, taxa de variação é diferente. Tá? Então, desse ponto, né, de menos 1 a 0, né, menos 1 a 0, desse ponto, que é o menos 1, menos 6, até 0, 0, tá? A taxa de variação é 6. Tá? Quer dizer, de menos 1 a menos 6, que está lá embaixo, até o 0, 0, a taxa foi menos 6. Agora aqui, ó, esse dá para olhar no gráfico. Ó. De x igual a 0 a x igual a 1.
De 0 a 1, nós passamos do ponto 00 ao ponto 14. Do ponto 00 ao ponto 14 aqui. Tá? Então, a taxa de variação aqui é 4, daqui até aqui. Tá? Só que essa taxa de variação é uma taxa de variação média. Tá? Sempre é média, porque aqui não é sempre igual. Então, a gente faz uma média. Tá? É como se fosse, né, fazer uma viagem, né, de uma cidade a outra, e eu vou calcular a velocidade média. Então, eu vou calcular a distância total percorrida dividido pelo tempo total. Né? Então, isso é a média. Tá? Então, vocês vão ver depois que a derivada ela trata exatamente de taxas de variação, de velocidade, de rapidez. Tá? Principalmente, né, a taxa de variação instantânea, tá? Num determinado ponto. Por exemplo, se a gente está andando de carro, tá, e vem se aproximando um poste na estrada, e eu quero saber com que velocidade a gente passa pelo poste naquele instante. Tá? Então, a maneira de saber aí é dar uma olhadinha rápida no velocímetro, né? Não ficar olhando, senão vai bater com o carro. Então, se no instante que o poste passa, se tu conseguir dar uma olhadinha rápida no velocímetro, aquela velocidade é uma taxa de variação instantânea. Tá? Então, é isso que trata a derivada. Tá? Então, a gente podia dizer que o velocímetro é um aparelho que calcula derivadas, né? É um derivador. Tá? Agora aqui, ó, de x igual a 1 a x igual a 2, ó, de 1 a 2, ó. Tá? A variação do y é 2, ó. X variou 1 aqui, é aqui de 4 a 6. Quer dizer, quando passou do ponto 1, 4 ao 2, 6. Do ponto 1, 4 ao 2, 6. Ó, quando foi de B a C. Tá? Então, delta y, ó, é 2. Tá? Então, sempre vai ter taxas de variações diferentes. Tá? Veja que aqui, se eu traçar a reta que passa de B a C, tá? Esse 2 que eu calculei é a taxa de variação desta reta. Na reta é sempre a mesma, mas na curva da parábola, de um ponto ao outro vai ser diferente. Tá? Agora aqui, ó, nós temos aqui de x igual a 2 a x igual a 3. Tá? Então, de 2 a 3, aqui, ó, a variação Δx é 1. A variação do y é 0, ó, 6, 6. Tá? Aqui é o ponto 2, 6, aqui, ó, que é o C, e o ponto 3, 6, que é o D. Então, a variação do y é 0, ó. Tá? Então, ΔY sobre Δx, 0 sobre 1 é 0. Então, a taxa de variação foi 0. Então, se eu traçar uma reta ligando direto o C para o D, tá? É uma reta horizontal. Quer dizer, ela não cresce nem decresce. Tá? A taxa é 0, porque o ângulo que ela forma com o eixo x é 0, e a tangente de 0 é 0. Tá? Então, se a taxa de variação é 0, tá? De um ponto ao outro, ligando para uma reta, vai ser uma reta horizontal aqui. Tá? Quer dizer, despreza o que aconteceu no meio. Tá? Isso que acontece com uma taxa média, né? Não interessa o que aconteceu durante a viagem. Tá? Outro exemplo, ó, de x igual a 3 até x igual a 4. Então, de 3 a 4, a variação do x é 1, a variação do y foi de 6 a 4. Foi negativa, agora menos 2. Então, eu vou ter, né, ΔY, Δx, menos 2 sobre 1, a taxa de variação menos 2. Então, vamos ligar do ponto aqui, ó, 3, 4, aqui, ó, né, de 3 a 4, ponto 3, 6 a 4, 4, ó, ponto 3, 6 ao ponto 4, 4. Então, eu vim de lá para cá. Tá? Então, a reta agora é decrescente, tá? A reta T aqui. Tá? Por isso que deu uma taxa de variação negativa. Então, esta reta tem uma taxa de variação constante que é menos 2. Mas a curva é uma taxa média, de D a E. Tá? Aqui, de x igual a 0, x igual a 3. Então, eu peguei 0 a 3. Então, agora a variação do x foi 1, 2, 3. Tá? E a variação do y foi de 0 a 6. Tá? Então, 0, 3, ó, se 0, 3, tá? É o ponto 0, 0 ao ponto 3, 6. Então, ponto 0, 0 ao ponto 3, 6. Ó. Tá? Então, eu fui desse ponto até esse. Tá? Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. Tá? Então, ligando a reta desse ponto 0, 0 ao ponto 3, 6, vai dar essa reta aqui, tá? A reta U. Então, a taxa de variação desta reta é 2, mas a taxa de variação média da curva é 2. Tá? Barbadinha. Então, isso é taxa de variação média, quando eu ligo um ponto ao outro, não interessando o que aconteceu durante, se fez curva ou não. Tá? É que nem velocidade média. Tá? Então, cada uma dessas taxas de variação é chamada de taxa de variação média. Se o gráfico não é uma reta, a taxa de variação não é sempre a mesma. Nesse caso, quando calculamos a taxa de variação de um ponto a outro, estamos calculando a taxa de variação média.
certo? Agora vamos ver o que é taxa de variação instantânea, considerando o gráfico dessa função aqui, ó. Tá? Então, é como se fosse uma parábola, tá? Então vamos ver o que é uma taxa instantânea, tá? Que é aquela velocidade que eu falei, né, instantânea, no instante que passa pelo poste. Qual é a velocidade que ele passou? A gente dá uma olhadinha rápida, né, no velocímetro. Essa olhadinha rápida, né, dá a ideia que o intervalo de tempo que eu olhei é muito pequenininho, né, tende a zero. Tá? Então vamos considerar um ponto aqui, ó, P, A e F de A, né, dessa curva, tá? Esse ponto P aqui. Tá? Então ele tem coordenada aqui A, né, e F de A aqui. Tá? Então esse ponto eu vou deixar fixo. Tá? Então qual é a ideia? Nós vamos calcular a taxa de variação instantânea nesse ponto aqui. Então ele vai ficar fixo. E para isso nós vamos pegar um outro ponto Q qualquer, genérico, que eu vou chamar aqui xf de x. Tá? Então é um ponto que pode variar em qualquer lugar aqui da curva. Então eu vou marcar ele aqui, tá? Um ponto Q. Então aqui é x, né? E lá o f de x. Tá? E vou ligar esses dois pontos para uma reta. Então essa reta está ligando dois pontos à curva, né? Interceptando a curva em dois pontos diferentes. Então ela é chamada reta secante. Toda reta que corta uma curva em dois pontos, ela é chamada reta secante. Tá? Essa reta secante tem uma taxa de variação, tá? Que é a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x. Aqui não vamos prolongar o eixo x, mas a gente pode determinar aqui, ó. Vamos traçar uma reta aqui, ó, segmento paralelo ao eixo x, né? E aqui o oposto, né? Onde aqui eu tenho a variação do y aqui, ó, e aqui eu tenho a variação do x, quando foi desse ponto até esse. Tá? Então eu tenho esse ângulo alfa. Tá? Então a inclinação dessa reta, né? A inclinação da reta secante é a tangente desse ângulo alfa, que é uma taxa de variação média. Tá? Então, a taxa média daqui até aqui. Tá? É dado pela taxa de variação desta reta aqui. Certo, gente? Então, como é que eu calculo o m da reta secante? Variação de y dividido pela variação do x. A variação do y, ó, desse ponto até esse, está aqui, ó, foi de f de a até f de x. Então, eu faço o final menos inicial, f de x menos f de a. E no eixo x, desse ponto até esse, foi de a até x. Final menos inicial, x menos a. Tá? Como a gente fez, né, anteriormente. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que esse ponto Q vá se movimentando sobre essa curva e se aproximando do ponto P. E para cada ponto que ela vai ocupando aqui, eu vou traçar algumas retas secantes aqui e fazer com que essas retas secantes vão se aproximando cada vez mais do ponto P. Tá? Então aqui o ponto Q1, tá? Então essa reta secante, veja que o ponto P vai ser fixo, todas as retas vão passar aqui. Tá? O ponto Q2 tem essa reta, Q3 essa reta, Q4 essa reta, e assim por diante. Tá? Até eu chegar, né, esse Q4 praticamente chegar em cima do ponto P. Daí eu vou ter uma reta que passa só no ponto P. Tá? Esta é a reta tangente, tá? Que passa só no ponto P. E essa reta tangente forma um ângulo aqui com o eixo x, ó, o ângulo θ, que é diferente dos ângulos que as retas secantes formam. Tá? Então a inclinação da reta secante, mt, é a tangente desse ângulo. Tá? E essa tangente calcula a taxa de variação instantânea, quer dizer, a taxa de variação exatamente nesse ponto P. Tá? Então a inclinação da reta tangente num ponto determina a taxa de variação instantânea naquele ponto. Certo? Veja aqui, ó, quando passou de Q para Q1, veja, quando estava de P para Q, variou aqui no x de A até esse x, todo esse comprimento. Agora, quando o Q passou para cá, a taxa de variação aqui de P para Q1, tá? A variação do x é menor. E quando passou para Q2, a variação é menor, e assim por diante. Tá? Então, foi diminuindo essas variações. Tá? Então, esse ΔX foi diminuindo. Quer dizer, esse x aqui, ó, passou para cá, depois passou para cá, e assim por diante. Ele foi se aproximando do A. Então, o x está tendendo a A. Tá? Então, o x está tendendo a A quando esse ponto Q está tendendo ao ponto P. Tá? Então, quanto menor essa diferença entre o A e o x, mais próximo o ponto Q está do P. Então, mais próximo a reta secante vai se tornar reta tangente. Então, na reta tangente, né, o x tende para A. Vamos dizer assim, exatamente o A. Então, essa diferença aqui tende a zero, né, o x menos A.
Tá? Então a gente vai, essa ideia, né, tendendo é limite. Tá? Então a taxa de inclinação, ou a inclinação da reta tangente, o MT, vai ser o limite, né, da inclinação da reta secante quando o x se aproxima de A. Tá? É o valor para qual tende, tá, a taxa de variação da reta secante quando o x tende a A. Tá? Então, isso é a inclinação da reta tangente, tá? Que é a taxa de variação instantânea. Tá? Agora, se a gente chamar essa diferença de A até x de h, tá? Vamos mudar um pouquinho aqui o símbolo, então o x é A mais h. Tá? Quer dizer, para chegar nesse ponto, eu vou andar aqui, ó, de 0 a A, ó, eu vou andar A e mais esse h. Então, quando chegar aqui, eu cheguei em A mais h. Então, o f de x aqui, tá, pode ser escrito como f de A mais h. Então, no lugar do x aqui, eu posso colocar A mais h. Tá? Então, se eu colocar A mais h, aqui no x, se eu colocar, né, A mais h, e A menos A vai anular, vai ficar só o h. Então, aqui vai ficar o limite, né, quando o h tende a zero. Se o x tende a A, ó, se o x tende a A, este h, que é essa diferença, está tendendo a zero. De f de x, de f de A mais h, menos o f de A sobre h. Tá? Essa é outra maneira de exprimir, né, a inclinação da reta tangente, ou a taxa de variação instantânea. Tá? E aí, se eu calculo através desse limite, né, o m da tangente aqui, ó, tá? A inclinação da reta tangente, eu posso achar a equação dessa reta, usando esta formulazinha aqui, que é estudada no ensino médio, a equação da reta tangente, ó, que é a equação da reta que passa por um ponto. Tá? Então, o que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer as coordenadas desse ponto, que é AF de A, que eu estou usando aqui, ó, o AF de A, e conhecer o coeficiente angular, a taxa de variação, tá? Que é o MT. Tá? Então, eu substituo aqui esses três dados aqui, isolo o y, vou ter a equação da reta tangente. Tá? Barbadinha. Então, nós temos que ter em mente aqui essas formulazinhas todas aqui. Tá? Então, chamamos de reta tangente ao gráfico num ponto AF de a reta que possui inclinação m de t. Tá? Que possui essa inclinação aqui. Então, essa é a definição de reta tangente, tá? Num ponto de um gráfico. Certo, gente? Tá? Agora, vamos ver a definição de derivada num ponto x igual a A. Tá? Então, a derivada de uma função y igual a f de x em x igual a A é esse limite aqui, ó, que nós vimos antes. Tá? O limite de f de A mais h menos f de A sobre h quando h tende a zero. Isso é a derivada, né, num ponto em que x é igual a A, de uma função. Tá? Simbolizamos a derivada em x igual a por f' de A. Tá? Então, eu vou dizer que isso aqui, ó, esse limite é o f' de A. Eu leio derivada, né, da função no ponto A. Tá? É o limite de f de A mais h menos f de A sobre h quando h tende a zero. Tá? Isso, então, é a definição da derivada num ponto A. Tá? Ou também posso escrever assim, ó, tá? Usando aquela outra fórmula, f de x menos f de A sobre x menos A. Tá? Quando o x tende a A. Tá? Tem as duas maneiras de calcular. Tá? Então, se esse limite existir, dizemos que a função é derivável ou diferenciável no ponto onde x igual a A. Tá? São termos que a gente vai usar depois durante, né, o estudo da derivada. Tá? Então, essa é a definição de derivada num ponto A. Tá? É esse limite aqui. Tá? Veja que a derivada no ponto A é, né, a inclinação da reta tangente. Tá? Então, quando eu calculo a inclinação da reta tangente num ponto, eu estou calculando a derivada no ponto A. E se eu calculo a derivada num ponto A, eu estou calculando a inclinação da reta tangente naquele ponto. Tá? E vice-versa. Tá? Então, a derivada, o que ela calcula? Né? Termos que a gente usa aqui, ó, que vocês não podem esquecer. Ó. O coeficiente angular da reta tangente num ponto onde x igual a A, tá? Que é o m, né? A inclinação da reta tangente no x igual a A, que é o m, né? Tá? E a taxa de variação instantânea no ponto, que é o m. Tá? Então, são, né, termos diferentes para a mesma coisa. Tá? Definição de derivada de uma função. Agora vamos generalizar, não só por um ponto do gráfico de uma função, mas para qualquer ponto da função. Então, nós vamos substituir este a aqui por x. Ó. Tá? Então, eu vou ter uma função y igual a f de x. Tá? Então, a derivada de uma função y igual a f de x é esse limite aqui. Ó. F' de x
limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Então, em vez de eu substituir por um ponto específico, eu vou substituir por x. Tá? Então, eu vou calcular uma derivada, né, genérica aqui, que daí eu posso usá-la para qualquer ponto que eu quiser. Tá? E o resultado numa derivada é uma função também, tá, gente? Porque tem aqui ó, f' de x, ó, função derivada de x. Tá? Então, símbolos que a gente pode usar para derivada, além de f' de x aqui, ó, tá? Depende do nome que eu estou dando para a função. Se eu chamar a função de y, vai ser y'. Se eu chamar a função de f de x, vai ser f' de x. Tá? E quando for y, também posso representar assim, ó, que é a notação de Leibniz. Né? Leibniz foi um matemático alemão, né, que foi um dos inventores do cálculo, junto com Newton e Fermat, né? dy sobre dx. Isso aqui significa a derivada de y em relação à variável x. Ele não é uma divisão, é um símbolo para a derivada. Tá? Quer dizer, a taxa de variação de y pela taxa de variação de x. Tá? Ou derivada da função f em relação a x. Ou a derivada em relação a x da função f de x. Derivada da f em relação a x. Derivada da f de x em relação a x. Então, tudo são símbolos que podem aparecer para a derivada. Tá? Observação. Para qualquer número x para o qual esse limite existe, né, esse limite aqui, é atribuído um número f' de x. Podemos dizer, então, que a derivada de uma função também é uma função. Tá? Então, para qualquer número x, quer dizer, se variar o x, vai variar o f' de x. Então, ela é uma função de x. Ela calcula a inclinação da reta tangente ou a taxa de variação instantânea da função em um ponto qualquer, né, pxf de x. Tá? Então, um ponto pxf de x qualquer da função. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos ver um exemplo. Ó. Exemplo 1. Calcular a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, uma parábola, no ponto onde x é igual a 1. Esse x é igual a 1 é o nosso a, né? O a é igual a 1. Então, eu quero a equação da reta tangente. Então, para isso, nós vamos usar a definição da derivada para calcular a inclinação dessa reta tangente, o m. Tá? Então, a equação da reta tangente, tá, é essa aqui, né? No final, eu vou usar essa aqui. Tá? Eu vou ter que ter o a eu sei que é 1 aqui, ó, é o x igual a 1, e tem que ter o f de a. O f de a, eu substituo esse 1 aqui, eu vou ter o f de 1. Tá? E tem que ter o m da tangente. E o m da tangente é a derivada. Tá? Então, ou seja, o m da tangente é o limite, né, de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero, com a igual a 1, que é onde eu quero. Então, nós vamos substituir o a aqui, ó, por 1, tá, e calcular isso aqui. Eu gosto de calcular cada um separado. Ó. O f de a aqui, ó, é o f de 1. Né? Vou substituir na função. 1 ao quadrado é 1. Então, eu já sei que esse f de a aqui, ó, vale 1. Tá? Agora, o f de a mais h. Tá? Então, consequentemente, né, se o a é 1, o f de a vai ser 1. Eu tenho ponto 1, 1. Tá? É o ponto de tangência. Agora, o f de 1 mais h. Tá? 1 mais h, estou substituindo a por 1. Então, f de 1 mais h vai ser 1 mais h ao quadrado. Eu vou substituir o 1 mais h lá no x, ó. Tá? Tá? Se eu tenho f de x, é x ao quadrado. Se fosse f de m, seria m ao quadrado. F de p, p ao quadrado. Eu quero f de 1 mais h, então é 1 mais h ao quadrado. Então, desenvolvendo isso aqui, tá? Produto notável, quadrado de 1, quadrado do primeiro é 1, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu calculei separado cada um desse aqui. Tá? Eu prefiro calcular separado do que colocar tudo junto aqui. Agora, eu vou substituir ali na expressão. Ó, m da tangente é o limite, quando h tende a zero, né? f de a mais h, é o f de 1 mais h, que é 1 mais 2h mais h2. Ó, 1 mais 2h mais h2. Menos f de a, menos o f de 1, que é 1, sobre h. Veja que 1 menos 1 aqui vai anular. Tá? Vai ficar o limite de 2h mais h2. Tá? E aí nós vamos usar o cálculo do limite aqui, normal, que a gente fazia lá no estudo do limite. Aqui dá para colocar o h em evidência. Ó. Fica h que multiplica 2 mais h. Tá? E aí eu posso simplificar esse h. Porque se eu substituir por 0 aqui, ó, vai dar 0 aqui em cima e 0 aqui. Vai dar indeterminado. Então, a maneira de modificar isso aqui é colocar o h em evidência. Simplifica o h, vai dar o limite de 2 mais h. Então, se o h é 0 ali, ó, 2 mais 0 dá 2. Então, o m da tangente é 2.
Tá? A inclinação da reta tangente é 2. A taxa de variação instantânea no ponto 1, 1 é 2. Certo? Então agora vamos aplicar essa fórmula aqui. Ó. Tá? Então y menos f de a menos f de 1 igual ao m da tangente x menos a, x menos 1. O m da tangente é 2, então vai ficar ó, y, f de 1, ó, f de 1 é 1, m da tangente é 2, x menos 1. Aí vamos isolar o y. Ó. Aqui multiplica 2x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1 é menos 2, já passo menos 1 somando. Tá? Então, 2x menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, y igual a 2x menos 1. Esta é a equação da reta tangente, tá? Que o problema está pedindo. Agora o gráfico, né? Vamos fazer o gráfico de todos os resultados, o gráfico da parábola e o gráfico da reta tangente. Ó. E no ponto, né? No ponto 1, 1. Tá? Então, aqui está a parábola, y igual a x2, né? A parábola mais simples que tem. Aqui está o ponto 1, 1, ó. E a reta tangente, ó. Tá? Y igual a 2x menos 1. Tá? Para fazer manualmente o gráfico da reta tangente, basta fazer o seguinte, ó, marcar, a reta vai ter que passar obrigatoriamente no ponto de tangência aqui, 1, 1. Tá? Veja se eu substituir o 1 ali, ó, o y vai ter que dar 1. Ó, 2 vezes 1, 2, 2 menos 1 dá 1. Então, passa exatamente o ponto que eu quero. Veja que o ponto onde a reta corta o eixo y é no menos 1, é o n, ó, corta no menos 1. Então, eu vou ligar o ponto de tangência a esse menos 1 onde corta o y e prolongar. Aí eu tenho a reta tangente. Tá? Bem facilzinho, barbadinha. Então, na segunda aula, próxima aula, nós vamos fazer mais exercício aplicando, né, a definição da derivada. Tá? Deixe o seu like, né, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário.